Olá, muito boa tarde. Desta vez é a liturgia da festa da Sagrada Família que se assinala no próximo domingo, que motiva a nossa reflexão. Está entre nós o Padre Miguel Ribeiro, missionário espiritano e pároco de Nossa Senhora da Conceição, na Abóboda, na periferia de Lisboa. Boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós. Vamos olhar então a liturgia desta festa. É uma festa litúrgica. Mas é pároco, é missionário, também na sua comunidade cristã se vai assinalar este momento da liturgia. Como é que é um missionário a trabalhar aqui na periferia de Lisboa, no concelho de Cascais, alguém que vocacionalmente até se preparou para partir para muito longe, não é? Para diferentes culturas, mas que depois acaba por desenvolver um trabalho pastoral aqui no nosso meio. Exatamente. Eu estou na paróquia da Abóboda, que é uma paróquia confiada aos missionários do Espírito Santo, que foi criada em 2004, 15 de agosto de 2004, sendo mais uma que se separou de São Domingos de Rana, a ser uma paróquia ali mãe de várias paróquias. E é uma paróquia bastante missionária, porque se nós contarmos todas as pessoas que estão nas Eucaristias semanalmente, ao domingo, teremos umas 400 no máximo, e vivem ali no território da paróquia 16 mil. Portanto, creio que alguns confrades meus espalhados por esse mundo fora não terão um panorama tão difícil, com tanto a fazer, tanto caminho a fazer, como aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição da Abóboda, que tem estado ao nosso cuidado já há algumas dezenas de anos, como comunidade e agora como paróquia também. E muitas vezes se associa o trabalho do missionário a esse desafio de propor a fé em contextos culturais muito distintos, muito diferentes. Mas, na realidade, isso acontece também aqui, porque hoje há realidades culturais que já estão um tanto ou quanto afastadas até por uma formação que não acompanhou a catequese, a própria sociedade favorece isso. Gente distanciada também desta proposta cristã e a paróquia é um lugar de portas abertas e o desafio do pároco é chegar a todos. E aquele lugar, particularmente, é um lugar de muito associativismo. Portanto, há um espírito comunitário, mas também inserido neste contexto secular que referia que era o geral dos jesuítas no Sínodo da Juventude, que não temos deixado de ver a secularidade como um inimigo, mas como o lugar onde Deus aparece. E encontramos-nos facilmente com pessoas que andam à procura do sentido da vida, que não têm uma tradição cristã, já às vezes dos avós, já muitos dos pais, e a quem nós anunciamos, como os missionários anunciaram algo maravilhoso, que é esta encarnação do Verbo de Deus na nossa história, a proximidade do Deus do universo com estes pequeninos que somos nós aqui na Terra. E dá-se conta no seu trabalho pastoral de realmente estas pessoas que sentem a falta de algo nas suas vidas? São pessoas que procuram o bem, são pessoas boas, têm a marca de Deus, né? E no contacto com as mais diversas realidades paroquiais, sim, quando nós procuramos despertar o sentido da beleza da vida, do sentido da vida, as pessoas escutam e estão ansiosas por saber, estão cansadas, às vezes, de um corre-corre das suas vidas que às vezes não os leva para grande sítio e querem saber mais, querem um horizonte maior do que aquele que encerra muitas vezes o seu dia-a-dia. Coloca também à Igreja e aos seus pastores o desafio da linguagem, não é? De um léxico que leva a estabelecer canais de comunicação com estas pessoas. Muitas vezes a Igreja utiliza uma linguagem já muito específica, muito formatada, e não entra, não colhe, não toca, não é? Em pessoas que habitualmente não gravitam nestes ambientes. Sim, temos que falar a linguagem que o mundo conhece, responder às perguntas que o mundo faz e não estar à espera que o mundo se adapte àquilo que nós somos, né? Não foi nunca esse o horizonte missionário da Igreja, sempre foi de ir ao encontro do outro e não abrir as portas a ver se alguém entra. Portanto, ali na Abóboda, esse desafio é constante e conto com uma comunidade de gente fiel, gente de uma fé consistente para fazer este trabalho de evangelização ali naquele meio. E esta festa da Sagrada Família
Que dimensão é que ela adquire? Que mensagem, digamos assim, é que há a retirar, assim, em termos de enquadramento também, para a comunidade cristã? Em termos de linhas gerais e neste dia da liturgia, o que é que vai destacar na Eucaristia que vai celebrar para a sua comunidade? Creio que a grande coisa a destacar é esta constante proximidade de Deus. Portanto, proximidade também no modo como nasceu, no lugar onde nasceu, no contexto onde nasceu, foi numa família. E observarmos isso, estas leituras convidam-nos a contemplar a Sagrada Família, não como uma família assim na estratosfera, não é? Que às vezes colocamos a Sagrada Família, os santos em geral, mas como gente feita de carne e osso, que teve os problemas que nós temos, noutro contexto, noutra época, mas em termos de dimensão, não seriam diferentes do que as famílias têm hoje. Portanto, perceber que Deus está próximo no nosso contexto verdadeiro, naquilo que conhecemos, é assim a primeira coisa a fazer realçar nesta liturgia. Né? E depois retirar alguns ensinamentos para a nossa vida concreta, que são importantes, que a Sagrada Família viveu e que nós também podemos e devemos viver para o nosso bem. Muito bem, e nós vamos então iniciar esta análise litúrgica também, escutando desde já o Evangelho de Lucas, que nos vai ser lido pela voz de Luís Miguel Sintra. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo, entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Porque me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração e Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Padre Miguel Ribeiro, temos aqui uma narrativa, um evangelho de Lucas que nos confronta com um episódio, não é? Em que, na realidade, nos apresenta esta família de Jesus, não é? Com características muito parecidas com as nossas. Uma família preocupada porque, de repente, não sabe onde está o filho. Já falávamos disso, não é? A família de Nazaré viveu dificuldades como... antes deste episódio que encerra assim a infância de Jesus, o que nós conhecemos, podemos lembrar do problema de José em aceitar Maria como sua mulher grávida, não sabe ele bem como, é? Depois o anjo lhe anunciou que foi pelo Espírito Santo, a procura do lugar para Jesus nascer, a fuga para o Egito, o exílio. É? E agora este acontecimento, pais à procura de um filho. Isto reforça-nos, acho que São Lucas nos dá este episódio também para nós percebermos que a encarnação é mesmo a sério, né? Mas que há um momento-chave na vida de Jesus em que ele descobre, mais concretamente, a sua vocação de filho de Deus, né? Mas até aqui há um ensinamento que passa de Maria e de José, né? Portanto, Jesus foi sendo educado, não por assim, uma transmissão infusa, mas concretamente na vida diária pelos seus pais na terra, e aí foi descobrindo aquilo que era a sua vocação, o que é que ele devia fazer, qual era o sentido da sua vinda. Não é? Para estes pais, e este relato
apresenta-nos isso de alguma maneira. Eles deparam-se com uma certa emancipação do seu próprio filho, não é? Que de repente parece deixar de ser aquela criança e começa a assumir uma missão. É engraçado porque isso é, às vezes, o confronto de muitos pais, não é? Que a certa altura começam a perceber que o filho cresce ali para um outro caminho que não é o que eles pensavam, não é? É surpreendente. Para nós, na nossa vida, este relato em que se enuncia, de alguma maneira, aqui a vocação de Jesus, já vivida, pode nos ajudar também para os pais que têm fé, os pais cristãos, a saberem que os seus filhos, Deus tem algo para eles, não é? E que conta com o pai e com a mãe para os ajudar a descobrir esse algo, esse sentido, não é? Às vezes há pais e mães que querem escolher o futuro dos filhos. Eu acho que se devem preocupar pelo bem dos filhos. E o bem maior é aquilo que Deus quer, não é? Portanto, ajudar os filhos a rezar, a ter uma vida de comunhão com o Senhor, ajudar os filhos a escutar, a estar à escuta, pois esse é o papel dos pais cristãos. E depois, a certa altura, a saber largar, não é? Saber que os filhos não são meus, são do Senhor, e o melhor é o que o Senhor quiser fazer deles. Nem estar a impor, eu quero que o meu filho seja padre, eu não quero que ele seja padre, eu quero que o meu filho seja isto, não quero que ele seja aquilo. Estar à escuta também como pais daquilo que é a vontade de Deus para os seus filhos. Este desafio da educação é realmente, desde logo, uma grande preocupação para todos os pais e realmente essa necessidade e essa urgência de não os formatar demasiado, muitas vezes, os pais que tantas vezes imaginam os filhos a fazerem determinadas coisas ou a assumirem papéis na sociedade que eles próprios não conseguiram assumir e projetam-se um bocado. Tem de substituição, né? Os pais têm este serviço da autoridade, que é um serviço. E a autoridade, na sua raiz, é o fazer crescer, é o aumentar. Portanto, este serviço da autoridade serve precisamente para os filhos crescerem, aquele serviço que José e Maria depois realizaram com Jesus, e aí está ele, deslumbrando os doutores e fazendo algo muito engraçado. Termina o Evangelho segundo São Lucas, que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E este aspecto sempre gostei muito deste final do Evangelho segundo São Lucas, vendo um versículo, um livro do Antigo Testamento, o livro dos Provérbios, falava disto mesmo, que a sabedoria estava com Yahvé e que, a certa altura, brincava na sua presença e encontrava as delícias entre os homens. E este é o mistério de Deus, é vir deliciar-se com a humanidade. Às vezes carregamos Deus de um cinzento assim muito acentuado, quando aquilo que é o mistério de Deus é fazer-se próximo, olha, uma linguagem assim mais pueril, para brincar connosco, né? Isso é uma grande maravilha que temos que anunciar à humanidade. Também aqui na parte final surge que Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. De alguma forma dá a entender que voltaram à normalidade dos dias, não é? Mas também para explicar realmente esta relação, e que falávamos disso também, de autoridade, de obediência, que ao fim e ao cabo são margens hoje em dia difíceis de conjugar, não é? Na realidade das nossas famílias. Até onde está a obediência dos filhos em relação aos pais, os pais que se tornam demasiados companheiros e próximos dos filhos naquela camaradagem que depois às vezes se dilui um bocadinho a dimensão da autoridade. Eu, quando estudei no noviciado o voto da obediência, tínhamos um franciscano, um capuchinho suíço, e ele contou-nos este exemplo, que acho que é elucidativo, que um dia estava a chover muito, e obediência quer dizer escutar, né? Estava a chover muito e ele queria andar de bicicleta, mas a mãe não o deixou. E ele lá se escapou e foi andar de bicicleta, e caiu e ia morrendo. E ele aprendeu que a obediência é uma questão de vida. E para os filhos, e eu acho que para os mais novos, em relação a um mais velho, o voto, a obediência, o escutar, o pôr-se à escuta do outro, é de facto importante para a nossa vida. Nós vamos ver um bocadinho mais aprofundadamente na primeira leitura. Quando Deus dá um mandamento, é sempre para o nosso bem. Alguém que quer brincar connosco, quer o melhor do outro. E obedecer de facto é chegar à vida, chegar feliz, e alcançar essa felicidade plena que Deus nos quer oferecer.
Vamos precisamente avançar para a primeira leitura desta Festa da Sagrada Família, um livro, retirada do livro de Ben Sirá, e que é um período de texto que nos apresenta precisamente várias recomendações, várias máximas, não é? Precisamente desta relação do filho para com os seus pais. E há uma coisa que às vezes nós pensamos, é que os nossos problemas são novidade. Né? Ben Sirá escreve aí uns 200 anos antes de Cristo, e quando ele escreve estas coisas todas e outras que aqui não temos na liturgia deste domingo, é porque era preciso dizer, né? É porque faltava estes conselhos, esta obediência, este respeito, este honrar o pai e mãe. Há aqui um comentário ao Quarto Mandamento, nitidamente, de Ben Sirá, mas há também um alerta num contexto muito, muito parecido com o nosso. O povo judeu estava em contexto pagão, em contexto onde os valores eram outros, e era muito cómodo seguir pelos valores do outro e, quase sem se aperceber, deixar aquilo que são os valores fundamentais da própria religião. E um deles, o da família, deste honrar pai e mãe, e por isso Ben Sirá alerta, meus amigos, isso aí é a destruição da nossa destruição como povo. A família, é na família que se vai transmitir tudo. Também os valores fundamentais da religião. Por isso, assegurar a família era vital para a religião judaica. O nosso tempo é assim também. Nós andamos lado a lado com o mundo pagão, sem menorizar ninguém, não é? Aqueles que não têm fé, e também facilmente nos acomodamos àquilo que é o que todos dizem, o que todos falam, a opinião facilmente se gera e forma uma verdade sem grandes pés, né? sem grande consistência. E por isso precisamos de ouvir estes conselhos para nos dizer, não, eu tenho uma identidade, eu sou cristão, a família para mim é fundamental e é isso que estrutura uma sociedade. Né? Não só a igreja, mas a própria sociedade, onde há laços, onde há gente que cuida um do outro, onde aquele que está mais frágil é o que tem mais atenção. Portanto, estes conselhos de Ben Sirá não são para que a religião judaica alcance um estatuto, é para que a humanidade, hoje nós também, nos possamos salvar, que é chegar sãos ao convívio com o Senhor. E tem este desafio a honrar o pai e mãe, e quem o fizer terá uma vida longa, a necessidade de amparar a velhice do teu pai, de não o desprezar, tu que estás no vigor da vida. São coisas plenas de atualidade nos dias que correm. É impressionante a atualidade deste texto. Não é? Quando nos confrontamos com pessoas que ficam num hospital em que os familiares não têm alta e não os vêm buscar, ou em lares tantas vezes esquecidos, sem visitas, são situações que manifestam uma plena atualidade de palavras que foram escritas 200 anos antes de Cristo, não é? Exatamente. O contexto e estes conselhos, uma linguagem que é até facilmente entendível, podem nos ajudar. Não é? Deus dá-nos um mandamento para chegarmos à felicidade. Alguém que fica abandonado é um desastre para a pessoa, mas também para a família. É desumano, portanto, é um rebaixar-se na sua condição. Não é? Portanto, Deus quer nos puxar para cima. Não é? É claro que muitas vezes cuidar de alguém que está no hospital, cuidar de alguém que está num lar doente, dá trabalho, incomoda. Mas sem trabalho também não se constrói nada. E não podemos correr o risco de nos desintegrarmos como sociedade, escravos de um comodismo que não leva a lado nenhum. Temos alguns minutos, vamos utilizá-los para espreitar esta segunda leitura da Epístola de Paulo aos Colossenses, e aí o apóstolo fala-nos um bocadinho de como devem ser aqueles que vivem em Cristo, não é? Esse homem novo que são desafiados a ser. E olhando para a leitura de São Paulo, no geral, São Paulo fala da Igreja como corpo de Cristo. Né? E depois tudo isto são os ingredientes desta construção. Eu destacava aqui, primeiramente, esta frase, suportai-vos uns aos outros. Né? Uma construção de pedras vivas, são pedras que se encostam umas às outras e que umas com as outras servem de suporte. E sem isso não há construção que
que resista. É importante sublinhar essa conotação do suportai-vos, claro. Não é? Não é um aturai-vos. Não é um aturai-vos, mas sim um sustentai-vos, não é? Amparai-vos uns aos outros, Paulo, suporte. Não é? Para São Paulo é claro, uma comunidade, para ser sólida, tem que ser coesa. Não é? Portanto, não pode haver uns que ficam para trás, outros que são ali uns eletrões livres, quase uns heróis. Não, é uma construção feita de várias pedras e é como uma família. Estamos a olhar para a Sagrada Família, para a família também como valor. Pois, se não houver esta coesão, rapidamente se desvanece aquilo que é um valor. É uma sugestão, ao fim e ao cabo, são regras de vida que ele dirige precisamente a estes colossenses, comunidades cristãs, nascentes, que têm que assumir uma diferença naquele mundo de então, não é? Eles têm a novidade de algo a que aderiram, ao cristianismo, e isso deve-se concretizar em gestos concretos de vida. Exato. Paulo, curiosamente, não foi ele a formar esta comunidade, foi um discípulo seu. Ele estava na prisão, mas para ele é notório, há coisas que são características do cristianismo e que não podem ser deixadas de lado. E por isso a sua preocupação, também na vida familiar, vou passar à frente aquela questão das esposas e dos maridos, mas o marido, como na altura, tradicionalmente, o chefe, aquilo que é que tem que ter? Amor. Amor como Cristo. Amor semelhante ao de Cristo, que é isso que funda o mundo, a nossa criação. Muito bem, Padre Miguel Ribeiro, muito obrigado por esta ajuda neste itinerário de análise, não é, a estes textos bíblicos que serão então escutados no próximo domingo, festa litúrgica da Sagrada Família. Obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. Recordo que mais logo, à noite, pelas 22h45, ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e tenha também um bom fim de semana.